Professor, Sim. você comentou agora sobre Como é a que é? consciênsula. Você comentou sobre a consciênsula. E eu fiquei pensando a respeito dos casos de psicopatia. Você acha que tem alguma relação? Tem. Tem, né? Tem casos que você vai ver isso que eu estava falando, o problema da pessoa que não evoluiu a cabeça, você vê direitinho. Por exemplo, às vezes você encontra isso numa família que tem uma série de vida genética, mas você vai ver que um deles é pior do que os outros. No entanto, a formação da cabeça, o corpo, ele é bem formado, tudo arrumado. Mas há uma oligofrenia, quer dizer, oligo quer dizer pouco. Houve pouco desenvolvimento do processo cerebral. Então, aquilo, às vezes, é a paragenética da pessoa. Essa é a consciência. Então, a consciência é aquela que tem uma paragenética ainda primária, primitiva, grosseira, rudimentar, ainda não desenvolveu o processo. Por exemplo, nós não temos nenhuma consciência que tenha feito o curso intermissivo. Elas não têm capacidade para isso. Você entendeu? Então, por exemplo, aqui não tem consciência. Agora, por exemplo, na hora que eu falo que ainda tem muita primatologia humana, uma dos fatos que comprovam isso é a consciência. Se ainda tem consciência, é porque ainda tem primata, né? Está na cara. Estão raciocinando ainda com o pé lá na macacada. Está entendendo? É porque o raciocínio é muito distorcido, é um raciocínio Agora, por limitado. exemplo, isso varia muito. Por exemplo, tem aquela família que eles descobriram aí no interior, que ela andava de 4. Isso aí não quer dizer ainda que seja consciência, porque às vezes não é. São condições da mesologia, da educação, o processo da lavagem cerebral, que a turma lobo, né? passou por aquilo. Então, tem que dar um desconto nisso. Você entendeu, então, mais ou menos a diferença disso. Agora, por exemplo, a hora que eu falo Robex, é a robotização existencial. Esse povo, por exemplo, que segue tudo aquilo que a média manda. Então, ele está com muito mais coleiras do ego, da sociedade, do que a gente. São essas pessoas, por exemplo, que seguem tudo aquilo que está falando. Falou na televisão, ele segue. Deu uma orientação de qualquer coisa geral, ele vai. Quer dizer, esse é que... coleiras do ego excessivas. Ele está com a canga no pescoço. Segue mais modismo, né? Então, a Robex. Agora, a Robex é que cria, por exemplo, a turma de toxicômano. Tudo é Robex. Um cara fumante, ele já tem um pé na Robex, seja ele quem for. Não venha me dizer que o cara é nobelista e é fumante. Ele tem alguma besteira. Você sabe, nobelista tem de tudo, né? Tem cara que já ganhou o Prêmio Nobel da Paz, no entanto, ele antes foi clandestino, todo tipo, mercenário, foi tudo. Então, como é que é? Uma outra coisa, vocês viram que a nossa presidente, que estava acertando tudo, foi a Cuba e voltou a ser a guerrilheira, né? Ela tirou o corpo fora, não falou nada lá das coisas. Agora, deve ter muito interesse nisso, né? Mas os guerrilheiros e ditadores, eles se defendem, né? É a defesa recíproca. Mas isso aí o povo já falou. Nesse aí, ela deu para trás. E ainda quiseram defender ela que tem aquilo era acertado passado, muita coisa. né? Nesse aí, ela errou. Todo mundo estava esperando que ela fosse fazer alguma coisa para mostrar que está melhor, que nada. E outra coisa, o Brasil está dando dinheiro para Cuba, que é uma loucura. Os americanos não fazem isso, o brasileiro está fazendo. Eu acho que eles deviam colocar lá um monumento do Lula ou dela, né? Era o jeito.